Hoje nós vamos falar sobre hábitos automatizados. Eu sou a Aline Brito e eu convido você a ficar até o final desse vídeo para a gente entender melhor sobre o que são esses hábitos, tá certo? Vamos lá? Bom, hoje, falando sobre hábitos automatizados, quero ver se você vai entender o que é isso. Sabe aquele dia que você pega o seu carro e que você ao chegar no final, né, no trajeto que você queria no seu trabalho, na sua casa, enfim, você fala, caraca, eu nem lembro o caminho que eu fiz. Ou que você sai da sua casa, mesmo de ônibus, bicicleta, enfim, o transporte que você vai para sua casa e fala, nossa, eu nem lembro o que eu vi durante o caminho. E isso são os hábitos automatizados. O nosso cérebro, ele está programado para fazer com que a gente tenha menos gasto de energia. Então ele faz o processo, é como se a gente fosse um robozinho que a gente só chega no local sem se preocupar com o que está acontecendo ao longo do caminho. Isso já aconteceu várias vezes comigo. E normalmente quando isso acontece, a gente está em um limite de estresse. Fique atento quanto a isso, tá? Pensando sobre isso daí foi só um exemplo que eu citei, mas isso acontece também com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com o nosso ambiente, com quem a gente está andando, com quem a gente está conversando. Isso é natural. Na verdade, a gente gosta, o nosso cérebro, né, acaba gostando muito de deixar a gente em um modo confortável. Lembrando que o modo confortável nem sempre é um modo mais agradável para você, tá? Então fique atento quanto a isso. Quando eu percebi que muitas vezes ao longo do meu dia, no final do dia principalmente, eu estava muito esgotada, eu percebi que coisas estavam acontecendo que eu não estava mais prestando atenção, eu só fazia e isso me deixava muito entediada, muito triste, muito esgotada. E quando eu decidi fazer esse processo de autoconhecimento, colocar as coisas na balança, o que me deixava entediada, o que me trazia mais satisfação, eu comecei a observar os meus limites para as coisas, para as pessoas, né? Então, a partir do momento que você se autoconhece, você simplesmente está mudando um hábito que não te traz mais satisfação. E aí eu tô realmente falando sobre o que você faz da sua vida, o que você absorve para sua vida. Então, por exemplo, eu colocava na minha cabeça e empurrava lá, esgotava o meu cérebro de que academia para mim não me trazia satisfação. E quando na verdade eu comecei a entender que eu tinha que mudar essa mensagem que eu mandava pro meu cérebro. Então eu passei a falar para ele o seguinte, olha, eu não gosto de academia, mas eu faço questão de aprender a gostar. E foi isso que fez com que eu mantivesse a constância dentro da academia. Outra coisa, também não tinha o hábito da leitura. Passei a ter o hábito da leitura, porque eu me forcei a isso. E quando você se força a coisas que você não está muito automatizado, isso não traz prazer imediato, né? Embora são coisas que são importantíssimas para sua vida, que é cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental e também na questão da alimentação, que é o que você absorve. Então, eu também deixei de assistir, por exemplo, televisão, noticiários. Parei de assistir isso. Óbvio, eu não sou uma alienada quanto o que está acontecendo ao mundo, mas eu dou uma boa filtrada, eu não fico, não, deixa eu entender melhor o detalhe de como aconteceu e eu vou ficar absorvendo aquilo por muito tempo. Não, eu não faço isso. Porque isso me causa coisas que eu não quero ver da Aline do outro lado. Porque a gente precisa entender que todo ser humano tem os dois lados. O lado mais sombrio e o lado mais de luz, digamos assim, né? Um lado mais melhorado. Só que esse lado melhorado, ele precisa ser trabalhado. Porque o sombrio, ele vem sem pedir licença, né? Sem grandes esforços. E a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. E aí, eu parei de assistir noticiários. Também parei de assistir novelas. Por opção minha, eu não tô falando que você tem que fazer o mesmo. Até porque eu tô dando um relato do que eu fiz pra minha vida ter uma mudança, ter uma transição aí que me levasse para um patamar que eu considero hoje estar melhor, porque eu controlo melhor as minhas emoções. Quando você começa a fazer essas determinadas coisas, inclusive comer bem também, faz você ter sentimentos completamente diferentes. Ontem, por exemplo,
eu confesso que eu estava com preguiça de fazer uma alimentação mais adequada para mim. E aí eu fui comer um miojo. Sabe aquela sensação que você tá comendo e o seu corpo tá querendo jogar fora? Foi exatamente durante todo o processo dessa alimentação que eu fiz que aconteceu comigo. Ou seja, o meu corpo não queria aquilo, ele não recebe mais qualquer coisa, porque eu já acostumei ele a receber coisas saudáveis para minha vida. O que não é saudável, eu simplesmente descarto. E eu me forcei a fazer isso e eu percebi que eu não posso de fato fazer, porque eu estou já em um outro patamar. Eu já entendi que eu não posso mais absorver qualquer coisa, e principalmente de forma negativa para minha vida, porque eu já acostumei o meu corpo que ele só precisa receber o melhor. E olha eu entregando o pior para ele, né? Porque é uma alimentação que não é de fato saudável. Enfim, esses são um dos processos que eu fiz, né? Então, a questão física, a questão mental, a questão de alimentar também, né? E aí nos dois sentidos, tanto alimentação física quanto absorver informações, né? E tudo isso eu tô falando da gente começar a equilibrar melhor os nossos sentimentos. Porque se cai uma caneta no chão, que não era para ter caído, até porque caneta não é para ficar no chão, não é mesmo? Mas se cai uma caneta no chão e você já fica furiosa e estressada, você precisa rever o que está acontecendo na sua vida. O seu grau de estresse está muito exacerbado. Isso não pode acontecer de forma rotineira. E eu era uma pessoa assim, extremamente estressada. Não podia fazer um barulhinho que eu já me estressava. E isso não é saudável para mim, porque eu acabo atraindo só coisas ruins para minha vida, como também não é agradável para o outro. Muitas vezes as pessoas acham que quando eu falo assim, primeiro, a pessoa mais importante da sua vida é você, tem pessoas que falam assim, nossa, você é muito individualista, você só pensa em você. E aí eu respondo o seguinte, para eu poder entregar o melhor para você, eu preciso estar bem, porque eu prefiro ser sincera, eu prefiro ser transparente. Se você está fazendo uma coisa que não me agrada, eu não vou te aplaudir. Eu não vou concordar com você. Mas talvez você está fazendo uma coisa muito atraente, muito interessante. Se eu estiver frustrada, se eu estiver com um pensamento completamente negativo, eu também não vou reagir positivamente. Eu vou achar que o que você está fazendo é para se aparecer, é para, sei lá, não vai me atrair. E eu acho que também as pessoas estão muito politicalizadas sobre isso, sabe? Sobre, o que a outra pessoa faz não me importa. Só me importa se ela faz alguma besteira que ela se machuque, que ela se prejudique. Isso é ruim. Isso não é interessante. Então, eu passei a entender isso. A entender que, para que eu fique bem comigo, talvez ou eu me afaste de algumas pessoas, ou eu decida fazer com que elas me respeitem mais, para não achar que toda hora eu vou estar rindo, toda hora eu vou estar aplaudindo qualquer bobagem que ela venha fazer. E até uma questão de reeducação. Lembrei de uma coisa que uma vez eu coloquei no meu Instagram, de um frentista, que eu pedi para ele abastecer o carro, né? E aí eu falei pra ele, só até o automático. Aí foi até o automático, ele falou assim, eu vou só arredondar. Eu falei, não quero que arredonde, porque vai ficar vazando e não é interessante. E ele falou, não, só vou arredondar. E aí eu falei assim, ok, você fez isso, eu não permiti, mas você fez. Tá tudo certo. Só que eu vou pagar o valor que estava do automático. E aí eu coloquei isso no meu Instagram. Muitas pessoas falam assim, eu não ligo que arredondou, às vezes é só alguns centavos. Não era por conta dos centavos. É porque ele não me respeitou. E não se respeitou também. Porque o simples fato dele fazer isso prejudica a própria saúde dele, porque começa a vazar no carro. E ele começa a inalar isso. Imagina se ele faz isso com constância. Prejudica a sua própria saúde. Na hora, certamente, ele não entendeu. E aí, só que aí no meu Instagram, eu mostrei uma nota dizendo que isso não era prejudicial apenas para mim, para o meu bolso, embora seja alguns centavos. Mas era principalmente para o frentista que inalava isso. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente aplaude, com o que a gente concorda, sem parar para analisar se a gente está forçando uma pessoa a fazer coisas que não é agradável para a própria vida dela. Então por isso que eu continuo reforçando. Pense primeiro em você,
porque para outra pessoa você vai pensar que ela merece o melhor, assim como você. Eu vou citar aqui uma frase bem interessante de Napoleão Hill, que eu gosto muito, que foi um dos meus mentores, né, embora ele já tenha partido há muito tempo, na minha construção, na minha formação de pensar de uma forma diferente, porque era uma vida que eu não queria mais estar. E eu passei a mudar a chave, a abrir minha mente para coisas melhores para minha vida e logo transmitir coisas melhores para as outras pessoas foi com Napoleão Hill. Então eu adoro muito ele. Todas as obras. Li já quase todas as obras deles, mas se você quiser que eu coloque alguma referência de livro aqui para você ser, deixa aqui nos comentários que eu coloco com o maior prazer, tá bom? Deixa eu ler aqui a frase. Diz o seguinte: o desleixo em alargar a visão manteve muita gente fazendo a mesma coisa a vida toda. Então, se você não quer ser uma pessoa que passe a sua vida toda, a sua vida inteira entediada, comece a rever os seus conceitos. Mudar, isso não significa um momento de fraqueza, significa que você é uma bipolar. Significa apenas que a gente tem esse livre-arbítrio de mudar sempre que a gente enxergar que é importante para a nossa vida. Que o que a gente faz hoje já não nos traz mais satisfação. E a mudança, ela tá aí para isso. Para você entender, enxergar que aquela situação, que aquele lugar não te pertence mais e que você possa ir para um outro caminho, sem problema nenhum. Tá certo? Bom, espero ter agregado algum valor para vocês até aqui e eu te encontro no próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau!